Nós estamos no mês que nós vamos comemorar a Páscoa. E no domingo passado, o Fernando, ele começou trazendo para nós essa trajetória final de Jesus, né? Já na reta final ali do seu ministério. E nós vimos Jesus sendo recebido com honras. Nós vimos Jesus sendo recebido como rei. E como que de uma semana depois, essa história mudou. Uma semana após Jesus ter sido recebido, ele foi preso. E no capítulo 14 de Marcos, a partir do versículo 53, quem trouxe a sua Bíblia, se quiser acompanhar, diz assim: levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus, para que pudesse condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele: nós ouvimos dizer: destruirei este templo feito por mãos humanas, em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. E aqui começou talvez o julgamento mais famoso da história da humanidade, o julgamento mais dramático da história da humanidade, o julgamento de Jesus, ele tendo que se justificar contra acusações, tendo que se defender, e o texto continua. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder a nenhuma acusação que eles lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. E é interessante esse momento da história de Jesus, que se nós pegarmos o livro de Marcos e alguns outros episódios onde Jesus é questionado sobre quem ele é, Jesus ele sempre responde essa pergunta com outra pergunta: quem dizem que eu sou? E Jesus até então ele não tinha assumido, ele não tinha respondido com tanta coerência: sim, eu sou esse Filho de Deus. E quando Jesus, ele assume que ele é o Filho de Deus, Jesus, ele traz agora um novo sentido para o Messias. Porque os judeus, eles não esperavam que Cristo fosse literalmente divino. Os judeus, eles esperavam Cristo, o Messias, como um líder político, como uma pessoa que viesse para trazer ordem, para uma pessoa que viesse arrumar o caos, um líder que viesse como um líder de guerra. Esse era o líder que os judeus esperavam. Não tinha nada de divino no que eles esperavam, na verdade. E quando Jesus
além dele ele se intitular ali, e ele assumir, sim, eu sou o Filho de Deus, e mais ainda, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, Jesus ele não só se coloca agora na posição de Filho de Deus, na posição de divino, mas também na posição de juiz. Salmo 110, no versículo 1, diz o seguinte: diz o Senhor, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos estrados para os teus pés. Então os sacerdotes, como doutores da lei, eles sabiam muito bem o que queria dizer estar sentado ao lado de Deus. Mas esse discurso de Jesus, ele traz agora uma metáfora que nos leva, ele nos força intencionalmente a entender um novo paradoxo da grande inversão de papéis que houve agora na história. Porque Jesus, o Cristo, o verdadeiro juiz, o Criador de todas as coisas, ele está agora sentado na cadeira dos réus. E pior, sendo julgado pela sua própria criação. E Jesus está ali agora acorrentado, preso, declarando a sua divindade. E quando Jesus declara isso, a reação é explosiva. Versículo 62, continuando. Sou, disse Jesus, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: por que precisamos de mais testemunhos? Vocês ouviram a blasfêmia? O que acham? E todos o julgaram digno de morte. Então alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e deram-lhe murros, e diziam: profetize. E os guardas o levaram dando tapas. A partir desse momento já não houve mais julgamento. A partir desse momento virou um grande tumulto, virou uma grande confusão. Contudo, o sinédrio, esse que acabava de acusar Jesus, ele não tinha poder de decidir a morte de ninguém. O sinédrio, ele podia julgar, ele podia prender, mas a morte, o único que tinha o direito de acusar e de condenar alguém à morte, seria o procurador romano. Então, eles levam Jesus e entregam a Pilatos. E quando os sacerdotes eles levam Jesus de frente para Pilatos, eles derramam várias acusações contra Jesus. Pilatos, ele percebe que de tudo que eles falavam, não tinha nada que o condenasse à morte. De tudo que eles acusavam Jesus, não tinha nada que forte o suficiente para levar Jesus para a cruz. E Pilatos se admirava porque no momento em que eles falavam aquele monte de coisa contra Jesus, Jesus se calou. Em momento nenhum, Jesus levantou a voz, Jesus tentou se justificar. E Pilatos, ele percebe o que está acontecendo ali, e ele não demonstra interesse nenhum em acusar Jesus. Na verdade, imagino que na mente dele passou assim: para que essa confusão toda para condenar esse homem?
Até porque já outros messias já tinham aparecido, outras pessoas que se intitulavam messias. Então isso não era uma história nova para aquelas pessoas que estavam ali. Então Pilatos ele não tinha o menor interesse nesse julgamento. Ele sabia que as acusações contra Jesus elas se baseavam em inveja, em dor de cotovelo ali dos sacerdotes, porque Jesus vinha conquistando muitas pessoas, muitos seguidores. Só que por ocasião da festa, por se tratar de um período de Páscoa, já era de costume, o procurador, ele deixava que as pessoas escolhessem uma pessoa que estava ali à beira da morte. Eles podiam escolher uma pessoa para se libertar. Obrigado. Então Pilatos contava com isso. Ele pensou, falou assim, é Páscoa, eles podem pedir para soltar uma pessoa, é direito deles, e eles vão fazer isso. Como nós temos 3 acusados, nós temos Jesus, temos um ladrão, confesso, e temos Barrabás, que era um assassino, confesso, que havia matado um outro homem em uma outra festa, em outra ocasião. Então ali nós tínhamos 2 réus confessos e Jesus. E Pilatos, então, ele percebe e fala assim, olha, é lógico que eles vão pedir para soltar Jesus. Já que as provas eram contundentes. E o povo incitado ali pelos sacerdotes que estavam ali no meio deles, quando Pilatos pergunta quem eles querem que solte, eles pedem para soltar Barrabás, o assassino confesso. Então Jesus ele é condenado à morte. Ele é condenado à morte maldita pelos judeus. E a morte que era considerada a punição aos inimigos romanos. E Jesus morre ele de uma forma humilhante, ele é condenado à cruz, a morte mais horrenda que podia ter. E aquilo foi uma grande vitória para aqueles que acusaram Jesus. Aquilo foi para eles foi maravilhoso ter acontecido aquilo. Só que no meio daquelas pessoas que criticavam Jesus, que acusavam Jesus, estavam presentes também aquelas pessoas que apoiavam Jesus, aquelas pessoas que seguiam ele. Ali no meio daquela multidão, daquelas pessoas que estavam festejando a morte de Jesus, zombando de Jesus a caminho da cruz, tinha pessoas que presenciaram milagres, tinha pessoas que presenciaram curas, tinha pessoas que presenciaram Jesus acalmar a tempestade, acalmar o vento, tinham pessoas que viram Jesus caminhar sobre as águas. E ali estava um homem que há uma semana atrás tinha sido recebido com honras, tinha sido recebido como rei dos judeus. Como que isso podia estar acontecendo com ele hoje? Era a 3ª hora. Mais ou menos. Acho que eu passei 2. Não, tá aqui. 3ª hora era mais ou menos 9 horas da manhã, quando Jesus foi crucificado. Em cima da cruz de Jesus tinha uma placa escrito Rei dos Judeus, em sinal de zombaria. E segundo Marcos capítulo 15, versículo 33, houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. E o interessante é que os 4 evangelhos, eles colocam esse momento que culminaram ali na crucificação de Jesus, como momentos de trevas. A traição de Jesus, a prisão de Jesus, a condenação pelo sinédrio, tudo aconteceu à noite.
em meio às trevas. E Jesus, ele é crucificado de dia. Mas no momento em que Jesus morria, já ali depois de 3 horas, mais ou menos, que ele estava preso na cruz, houve-se grandes trevas à terra. E Jesus, ele gritou, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eu acho que esse foi o momento mais doloroso para Jesus. O momento em que Jesus, ele fala, Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Em momento nenhum da história de Jesus, você vai ver Jesus num momento de agonia como este. Eu acho que nem os açoites que ele levou foi tão doloroso como esse momento. E quando Jesus fala, Deus meu, isso era um sinal da aliança que Jesus tinha com Deus. Isso era um sinal da aliança que o próprio Deus, ele dá o direito a todos aqueles que se dispõem, se decidem fazer parte do povo de Deus. Então, esse é o meu Deus. Então, esse meu Deus para Jesus ali, não é igual a gente fala, meu Deus, que é isso? Isso não podia ter acontecido. Não é o meu Deus que a gente está acostumado hoje. Isso para Jesus naquele momento, ele estava mostrando a aliança que ele tinha com o Pai. A aliança que ele tinha com Deus. Só que esse desamparo de Jesus, esse abandono que Jesus está falando ali, ele vem carregado de muitos outros valores. A dor desse desamparo agora é muito maior, porque ela não se trata do desligamento, da desconexão do homem com Deus. Porque o homem com Deus até então já estava desconectado. Essa desconexão agora é entre pai e filho. Essa desconexão é a desconexão de um amor eterno. De um amor que vinha da eternidade, do amor que vinha antes da criação do mundo. Esse amor já existia. Essa relação do amor perfeito entre pai e filho era eterna. E Jesus, nesse momento, ele é excluído. Ele é desconectado da dança divina entre Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus agora ele está fora disso. Ele está fora da Trindade. E agora o Jesus que participou da criação do mundo, o Jesus que participou da criação do homem, a sua imagem e semelhança, o Jesus que derramou do seu amor para o homem, que demonstrou o seu carinho, que fez tudo com tanto cuidado, com tanto zelo, o Jesus que preparou junto com Deus e o Espírito Santo, que preparou o jardim. Agora ele estava ali naquela cruz, sendo massacrado, sendo desintegrado pela sua própria criação. Jesus, o justo juiz, estava sendo julgado. Mas por que Jesus estava passando por isso? Porque por amor a nós, Deus desamparou o seu Filho, Deus desconectou do seu Filho, Deus permitiu que seu Filho fosse para a cruz, para que eu e você nunca tivéssemos que ser desamparados por Ele. E o julgamento que era nosso, ele recaiu agora sobre as costas, sobre os ombros de Jesus. A acusação que era contra nós, Jesus agora recebeu. E ele paga um preço com a sua própria vida, com seu próprio sangue. E Jesus viveu um momento de trevas espirituais. E é interessante, nos dias de hoje, a gente que mora assim, em cidade e tal,
Se falar em trevas, é muito estranho, né? A ausência completa de luz. Mesmo aqui no entorno de Lagoa Santa, nas fazendas, as regiões mais distantes aqui do centro, é um pouco difícil você ter 100% de ausência de luz. E esse homem, Ernest Shackleton, ele foi um explorador inglês e ele tinha feito 3 expedições para a Antártica. Em 1914, ele fez uma expedição que ele voltando para a Antártica para concluir algumas pesquisas que ele já tinha começado em anos anteriores. O navio dele ficou preso numa geleira. Estava ele mais 27 tripulantes. Só que, para azar deles, isso aconteceu num período que no Polo Sul é conhecido como noite polar. O sol se põe no início do mês de maio, e no final, ele só volta a aparecer no final do mês de julho. Então, nós temos aí mais de 3 meses de escuridão absoluta. E eles ficaram na desolação completa nesse período, desses 3 meses, eles não conseguiram ser resgatados nesse período da noite polar. Isso acabou virando livro, virou filme, e os exploradores, eles deram algumas declarações para alguns biógrafos que escreveram sobre o que aconteceu, e eles citaram que eles tiveram as maiores dificuldades dele, claro, foi a fome, o frio e a escuridão. E que dessas 3, a pior delas foi a escuridão. Pior do que o frio e do que a fome que eles sentiram, o mais difícil para eles foi lidar com a escuridão. E eles declararam que eles foram ficando, com o passar dos dias, eles ficaram depressivos e eles viveram à beira da loucura, porque eles não enxergavam um palmo na frente do seu nariz, eles não sabiam quem estava do seu lado ou se tinha alguém do seu lado, a não ser que mantivesse um diálogo com as pessoas. Se caísse alguma coisa no chão e não pegasse na hora, esquece, porque não tinha como encontrar. Então eles ficaram desorientados. Eles não sabiam para que lado que eles olhavam, se era para o norte, se ele está aqui, se estava olhando para o norte, se estava olhando para o sul. E essa escuridão foi distanciando tanto eles uns dos outros, que eles se sentiam isolados. Mesmo tendo 28 pessoas ali naquele lugar, eles se sentiam sozinhos, isolados, deprimidos. E segundo a Bíblia, as trevas espirituais, ela também tem esse poder, também tem esse efeito. Quando nós nos afastamos de Deus, quando nós nos afastamos de Jesus, que é a nossa verdadeira luz, e nós fazemos de outras coisas externas o sentido da nossa existência, isso tende a nos levar às trevas espirituais. Deus para nós, Ele é como o sol. E nós gravitamos ali em volta de Deus. E quando nós estamos gravitando em volta de Deus, ali a gente recebe a luz, a gente recebe o calor, a gente recebe a vitalidade. Mas se aos poucos a nossa atenção vai se virando para outras coisas externas, nós deixamos de gravitar em volta de Deus, e nós vamos gravitando mais longe, e nós vamos nos distanciando do centro da vontade de Deus. Então nós deixamos de receber essa luz. E agora eu estou buscando o meu emprego novo, agora eu estou buscando o meu carro novo, agora eu preciso de dar um up na minha vida, agora eu preciso
canalizar as minhas forças para o meu projeto novo. E pior ainda, agora eu passei a não conseguir discernir mais para onde eu estou indo. Eu estou vivendo um momento agora de escuridão e eu não consigo discernir se o caminho que eu estou seguindo é um caminho de paz, é o caminho onde Deus gostaria que eu fosse. E eu preciso de me relacionar mais com outras pessoas. Eu preciso de estar presente em algumas outras situações que antes eu não precisava. Eu preciso acumular coisas que antes eu não precisava. E o pior é que agora eu preciso de me reafirmar para a sociedade. A todo momento eu tenho que provar para os outros agora que eu sou bom. Em todo tempo eu preciso provar que eu sou capaz. E quando eu conquisto aquilo que eu tanto queria, e quando eu conquisto aquela posição social, e quando eu conquisto aquele carro novo, aquela casa nova, quando eu realizo aquele projeto de vida, que eu acumulei tanto esforço, aquilo não preenche mais a minha alma. Porque aquilo que eu corri tanto atrás, aquilo que eu gastei tanto tempo planejando, não tem luz própria. E eu não luto mais pela minha identidade em Cristo. Eu me preocupo agora com o que os outros vão pensar de mim. E agora que eu estou na escuridão absoluta, eu perdi o real sentido da minha existência. Agora eu sou guiado pelas minhas compulsões. Eu sou guiado pela minha arrogância. Eu sou guiado agora pelo meu egoísmo. E quando eu perco o foco de Cristo, quando eu faço de qualquer coisa o centro da minha vida, quando eu coloco qualquer coisa no lugar de Deus, eu estou caminhando a passos largos para viver essa escuridão espiritual. E de forma inevitável, nós passamos a buscar a nossa glória pessoal. E a não ser por uma intervenção divina, nós estamos fadados a nos desintegrar espiritualmente. E é por isso que Jesus ele tem que voltar, ele tem que entrar na história. É por isso que Jesus ele tem que passar por tudo isso. Para nos dar uma nova direção, para nos dar um novo sentido de vida, para reorganizar as coisas. Foi por isso que Jesus ele teve que cair em trevas profundas, para que nós pudéssemos hoje caminhar na luz. E a morte de Jesus foi o que nos salvou disso tudo. E voltando ao texto. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alta a baixa. E quando o centurião, que estava em frente de Jesus, ouviu o seu brado, e viu como ele morreu, disse: realmente, este homem era o Filho de Deus. É interessante que quando a gente ouve o véu se rasgar de alto a baixo, para a nossa cultura, o que a gente está acostumado com o véu, é quase que uma cortina. Né? Um tecido fino, um tecido delicado, quase que uma renda, alguma coisa assim. Mas o véu, esse véu do templo que se rasgou, alguns historiadores falam que ele fazia o papel de uma parede. Daí a espessura desse véu. Eu imagino tipo como se fosse uma tapeçaria, algo muito grosso, muito denso, que era impossível de ser rasgado por mãos humanas. E quando o véu ele é rasgado de cima a baixo, Deus fez isso para mostrar quem tinha feito aquilo.
que homem nenhum podia ter rasgado aquele véu de cima a baixo. E esse véu, ele separava o homem do seu relacionamento com Deus. Quem entrava no Santíssimo Lugar era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era um homem que vinha de uma nação santa, que eram os judeus, que vinha de uma região santa. O sumo sacerdote, ele podia entrar nesse Santíssimo Lugar somente num dia santo. Então daí, esse véu ele deixava muito claro a impossibilidade do homem comum compartilhar da presença de Deus. E ao rasgar o véu agora, a nossa trajetória ela foi redirecionada de uma forma permanente. Quando o véu rasgou, é como Deus falando para o homem, acabou o sacrifício. Você não precisa mais subir escadas de joelhos. Você não precisa mais sacrificar animais. Você não precisa da 7 terça-feira da vitória. Você não precisa de passar pelo Vale do Sal. Você não precisa da fogueira santa de Israel. Não precisa de nada disso. O preço foi pago. E agora eu e você temos livre acesso ao Pai. Quando o véu se rasga, Deus nos dá esse acesso. E é um acesso comum a todos nós. Não existe mais raça eleita. Agora todo mundo tem acesso a Deus. E é interessante, nessa época assim, igual Natal, época de Páscoa, a gente tem sempre os mesmos textos para trabalhar. O Fernando comentou isso aqui no Natal, que já passaram-se tantos natais e ele só tinha tantos versículos falando do Natal, ele tinha que desdobrar aquilo para não ficar repetitivo. E com a Páscoa não é diferente. Mas tem algo que chama muita atenção nesse texto. E é um negócio que mexeu muito comigo enquanto eu estudava, preparava essa palavra. Que está ali naquela última frase. Realmente este homem era o Filho de Deus. Quem falou isso? Até esse ponto no livro de Marcos, aqui o capítulo 15, não é citado isso. Tá? Nenhuma pessoa reconheceu a Jesus Cristo como Filho de Deus. E nesse momento, como nós já vimos, né, que o Cristo, ele não necessariamente seria uma pessoa com poderes divinos, ele não seria uma pessoa divina. Mas tinha uma pergunta que não se calava. Mesmo com tantos questionamentos, tantas acusações contra Jesus, tinha uma pergunta que era sempre feita. Quem é esse? As pessoas viam Jesus caminhando, as pessoas viam Jesus operando sinais, as pessoas viam Jesus fazendo milagres e sempre perguntavam, quem é esse? Quem era esse cara? Tudo que Jesus fazia dava indícios que realmente algo divino estava por trás daquilo tudo. Não era um homem comum que estava ali. Contudo, a primeira pessoa a perceber que Jesus era realmente o Filho de Deus foi o homem responsável por pregar Jesus na cruz. Aquele centurião, ele olha para Jesus e ele vê Jesus
no seu último suspiro, e ele diz: realmente esse homem era filho de Deus. Esse centurião, ele era um soldado romano, e naquela época, toda moeda romana, ela trazia inscrição: Tibério César, filho do divino Augusto. Para Roma, César era a única pessoa que na cultura deles, eles reconheciam como sendo filho de um Deus, como sendo filho de algo divino. E esse homem, ele era acostumado com batalhas. Roma vivia em guerra com outras nações, Roma vivia conquistando outras terras. Então esse homem, ele estava acostumado com a morte. Era um homem que estava acostumado com sangue. Muito provavelmente, ele já deveria ter matado centenas de pessoas. E muito provavelmente, esse episódio de cruz, para ele, não era novidade nenhuma. Era só mais um dia, onde ele estaria pregando mais algumas pessoas na cruz. Isso para eles era normal. E para os romanos, isso era uma maneira de dar ordem às coisas. Aqueles que se opunham contra Roma, eles eram condenados à cruz. Então, para os romanos, era legal isso. Era bom ver as pessoas na cruz, baderneiros na cruz, ladrões, criminosos na cruz. E quando o céu se cobre de trevas, ao contrário dos discípulos que estavam ali, das pessoas que caminharam com Jesus, ao contrário dos sábios que estavam ali, que já tinham compartilhado algumas coisas com Jesus, e eles ficaram completamente confusos e desorientados nesse momento. Mas algo, naquele momento de trevas, algo havia penetrado a escuridão que estava no coração daquele homem, algo quebrou aquele coração de pedra, e aquele homem improvável, ele se tornou a primeira pessoa a reconhecer Jesus como Filho de Deus. E a cruz, ela mostra o quanto Deus nos ama. A cruz, ela mostra que mesmo no nosso sofrimento mais sem sentido, a cruz, ela mostra que em momentos de dor, a cruz, ela mostra que aquela causa que você está orando tanto, que você tem pedido uma solução para Deus, que você fala que você acha que não merece aquilo, ela mostra que Deus, Ele tem a maneira dele trabalhar por nós. Jesus, Ele morreu a nossa morte, mas Ele também viveu uma vida que nós não fomos e não somos capazes de viver. E agora o véu se rasgou, e o centurião, ele se tornou prova de que a graça e o amor de Deus, ele é para todos. Jesus, ele abriu mão do amor de Deus por nós. E se nós somos capazes de dar as costas para aquilo que tem dominado a nossa vida, aquilo que tem nos levado à escuridão, a escuridão de Jesus, ela veio para destruir a nossa escuridão. E para terminar, por causa da morte de Jesus hoje, a nossa escuridão, o nosso sofrimento é passageiro. Por causa da morte de Jesus, todo o sofrimento que nós passamos hoje é só uma sombra daquilo que nós merecíamos.
a escuridão que veio para nos destruir, ela foi tragada para dentro do coração de Jesus, sem ele merecer. Toda acusação contra nós, tudo que nós merecíamos, foi tragado para dentro do coração de Jesus. E não importa a escuridão que você vive hoje, não importa a situação que você está passando hoje, se você confiar que esse sacrifício também foi por você, no final, tudo vai dar muito certo. E eu acho que não tem como nós entendermos o que foi a cruz e a vida da gente continuar do mesmo jeito. Acho que não tem como entender que amor foi esse. E a gente continuar preocupado com o que está dentro de nós. Para refletir e praticar. Hoje é um pouco do que a gente aprendeu com a vida e a morte de Jesus. Diante dos privilégios, devemos agir com humildade. Diante da vaidade do mundo, precisamos aprender que a verdadeira felicidade não é servir, é ser servido. E diante da contaminação do mundo, não basta conhecer a verdade, se não formos transformados por ela. Não basta dizer que nós seguimos a Cristo, se essa verdade não nos confrontar todos os dias. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, não existe palavras, ó Deus, que vai expressar tanto amor do Senhor por nós. Nem o Senhor expressou isso com palavras, mas o Senhor expressou isso com atitudes. O Senhor expressou com a própria morte do Teu Filho por nós, ó Deus. Pai Santo, perdoa-nos por nossas falhas, ó Deus, por sermos tão individualistas, ó Pai. Por sermos tão negligentes, ó Deus, com o Teu sacrifício. Mas que bom que o Senhor nos dá nova chance todos os dias. Que nós possamos, ó Pai, caminhar segundo o Teu sacrifício, ó Deus. Que nós possamos entender todos os dias o que é a cruz e o que significou a cruz para nós. Obrigado por nos reconectar com o Senhor, ó Pai. Obrigado, Deus, por dar-nos um novo sentido, uma nova orientação de vida. E agora nós podemos Te conhecer não só de ouvir falar, ó Deus, mas de caminhar contigo. Que possamos ser sal e luz nessa terra, Pai. E que nós possamos viver não para nós, mas para o Teu reino. Não só hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus que eu oro. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus e que as doces consolações do Espírito Santo do Pai seja sobre todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.